Bem-vindos ao canal da Igreja em Campinas. Desde já eu peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho. E nós vamos ter uma mensagem agora com o nosso querido e amado irmão Tadeu. Então, é com você, Tadeu. Que o Senhor te abençoe. Olá, meu jovem, minha jovem, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade ao programa Conhecendo o Início de Tudo. Nós, na mensagem passada, falamos de um assunto bastante extenso, mas necessário, que era a rebelião e a corrupção de Satanás. Hoje nós vamos entrar, propriamente dito, na criação, em cada dia da criação. Então hoje a mensagem eu creio que vai ser um pouquinho mais tranquila, um assunto um pouquinho melhor de se tratar do que falar sobre Satanás e sua corrupção, né? Então graças ao Senhor. Bom, falando sobre a criação, nós precisamos diferenciar dois pontos. Primeiro, o que é criar. Segundo, o que é restaurar. Nós vemos que como a terra foi criada de uma forma perfeita, depois se tornou um caos, se tornou sem forma e vazia, ela estava arruinada, ela estava desolada, estava uma confusão. Mas ela estava ali, ela já estava criada. Então, quando mais à frente Deus veio criar, na verdade ele estava restaurando aquilo que já estava criado. E nessa sua restauração das coisas que já tinham sido criadas, essa restauração aconteceu no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia. Mas no sexto dia, Deus, aí sim, ele fez uma criação adicional. Aí, essa criação adicional, nós sabemos, é o homem. Queria chamar a sua atenção para um versículo que ele dá a entender isso que eu estou falando. É o versículo do capítulo 2, versículo 4 do capítulo 2 de Gênesis. Esse versículo é interessante. Ele diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Se você ler numa outra tradução, você vai ver que aqui nesse versículo estão sendo usados dois tipos de palavras para a criação. Num primeiro momento fala, esta é a gênese dos céus e da terra. Aqui está falando numa ordem, céus e terra, que é referente ao primeiro versículo de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas aqui, numa outra versão, na versão original, você vai ver que aqui na segunda parte desse versículo 4, está escrito, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então há uma inversão. Num primeiro momento, Deus criou, e criou a partir do nada, os céus e a terra. Num segundo momento, Deus fez. O verbo mudou, não é Deus criou, é Deus fez. Aí muda a ordem, a terra e os céus. E realmente a ordem é essa. A terra foi criada no terceiro dia e os céus com seus luzeiros no quarto dia. Então nós podemos ver que esta ordem está correta. Isso demonstra esses dois verbos. Então, nós vamos ver agora, na verdade, a restauração de Deus. Deus não criou o que já estava criado, mas ele apenas restaurou aquilo que já estava criado. Amém? Talvez seja um pouquinho complicado de nós entendermos tudo isso, mas Deus fez dessa forma e nós, nas mensagens passadas, já explicamos o porquê que a terra tornou-se sem forma e vazia, porque a criação original foi danificada, Satanás foi julgado, e com isso aí nós entramos no resultado. O que aconteceu depois desse julgamento? A terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Então qual era o panorama? A terra não estava nem aparecendo mais, nem os céus, e havia trevas, só trevas sobre a face do abismo. Então esse era o quadro. No meio desse caos todo, aconteceu algo maravilhoso,
que é o que está ali no versículo 2. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, naquele monte de água, naquele monte de treva, Deus, com seu Espírito, pairava por sobre as águas. E essa é a nossa experiência. Como é que nós podemos entender isso? Tem um versículo maravilhoso em 2 Coríntios que dá a entender esta experiência retratada lá em Gênesis. 2 Coríntios 4:6 diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ora, esse versículo certamente Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever de acordo com a experiência de Gênesis. Quando estava ali as trevas prevalecendo, o Espírito de Deus veio e pairou. E esta também um dia foi a nossa experiência. Um dia a nossa vida estava assolada, a nossa vida estava vazia, a nossa vida era pura trevas. E aí o que aconteceu na sua experiência, na minha experiência? O Espírito veio e pairou sobre nós. E esta é a primeira condição que Deus usou para gerar vida. No meio daquela situação totalmente arruinada, Deus veio para gerar vida, enviando primeiramente o Espírito. Então o Espírito veio e pairou. Assim como na sua experiência, o Espírito veio e um dia pairou. Pairou na sua vida, veio para tirar as trevas, veio para tirar toda aquela assolação, aquele vazio, aquela vida sem forma. Isso também na minha experiência. Então essa é a experiência do começo ali de Gênesis, aplicado à nossa experiência. Amém? Em seguida, depois do Espírito vir, em seguida quem veio? A palavra. Disse Deus, diz o versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis. Então, primeiro o Espírito pairou sobre as águas, e em seguida veio a palavra de Deus. Disse Deus. Então, o primeiro elemento para gerar vida, o Espírito. O segundo, a palavra. E aí, eu diria para você, a palavra, o falar, não é algo pequeno. Quando alguém fala é porque esse alguém está vivo, demonstra que ele está vivo. Um morto não fala. Então o Deus vivo veio e falou. E depois que Deus falou, o que aconteceu? Ele disse, haja luz, e houve luz. Então, se você observar a sequência e observar a sua experiência, você vai verificar que um dia na sua vida, o Espírito veio e pairou sobre você, te conduzindo a se tornar um crente, a se tornar alguém que crê em Deus. E aí então Deus falou, Deus usou a sua palavra, você ouviu. E quando você ouviu, o que aconteceu? Você sentiu no seu interior o iluminar de Deus. Essa foi a minha experiência, essa certamente foi a sua experiência. Essa é a experiência de uma pessoa que está na situação em que estava a terra. Recebe a vinda do Espírito, a vinda da palavra e, por consequência, a luz vem e dissipa as trevas. Eu queria ler João 5. João 5, 24. Muito bom a gente compartilhar e comprovar com a palavra a experiência que nós estamos passando, né? João 5,24 diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então essa é a nossa situação. Um dia nós estávamos em morte, um dia nós estávamos como aquela terra, sob as águas, e sobre nós trevas, mas aí a palavra veio e nos trouxe vida. Passamos da morte para a vida. Amém? E Tiago 1,18, também um versículo que pode nos ajudar. Tiago 1,18 diz assim, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, a palavra do Senhor vem
e nos ilumina, nos fazendo crer. Amém? Essa é a condição, então, do que aconteceu no primeiro dia. A luz veio para dissipar as trevas, o Espírito, a palavra e depois a luz. E isso também na nossa experiência, nós fomos então iluminados interiormente. João capítulo 1, versículos 4, 5 e 9 dizem assim: a vida estava nele, verbo, né? Verbo é a palavra. Nesta tradução que eu estou usando diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, está vendo? A vida está na palavra, no verbo. E a vida, ela é a luz dos homens. Aí a Bíblia diz, a luz resplandece nas trevas. Lembra as trevas que nós estamos compartilhando lá de Gênesis? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Isso é a nossa experiência, onde a luz, as trevas fogem. E o versículo 9 ainda diz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Um dia, essa verdadeira luz veio para mim, veio para você, e nós então fomos iluminados. E essa luz é uma luz verdadeira. Tanto é que nós somos iluminados e estamos aqui. Amém? Agora nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu no primeiro dia, o final do primeiro dia. Começou havendo a luz, e aí continua no versículo 4 e 5, Gênesis 1, 4 e 5. E viu Deus que a luz era boa. E viu Deus que a luz era boa. E aí o que aconteceu? Fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aqui eu queria fazer um pequeno parênteses para destacar esta questão da separação entre a luz e as trevas. Quem fez essa separação foi Deus. Deus separou, Deus disse, haja separação, fez separação entre a luz e as trevas. E tem um versículo maravilhoso na Bíblia que fala que entre as trevas e a luz não há comunhão, porque o que Deus separou não se une, não se mistura. E nós, como homens, não podemos violar esta palavra de Deus, porque se tornou um princípio. Há separação entre a luz e as trevas. E isto foi feito lá no primeiro dia. Esse versículo é 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Diz claramente. 2 Coríntios 6,14 diz assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então, irmãos, meus caros ouvintes, amigos que estão ouvindo este programa e acompanhando estas mensagens, não há comunhão entre a luz e as trevas. Então, alguma situação que você às vezes tenha se envolvido ou queira se envolver, pense bem, se você vai se envolver numa situação em que vai gerar comunhão entre a luz e as trevas, ou como diz aqui, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou um julgo desigual com incrédulos, cuidado. Se isso significar luz e trevas, saiba, Deus separou e, portanto, não dará certo. Não adianta, porque nós não conseguiremos misturar. A Bíblia fala que nós somos filhos da luz. E como filhos da luz, nós não devemos nos misturar com as trevas. Então essa é a aplicação espiritual deste versículo à nossa vida. O que Deus separou, nós não devemos misturar, devemos respeitar. E aqui complementando o primeiro dia, ainda diz assim, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve noite e manhã, o primeiro dia. Termina então no versículo 5, o primeiro dia. No original da escrita bíblica, o termo não é houve tarde e manhã, mas houve noite e manhã. É interessante essa sequência. Por quê? Porque é a experiência que nós passamos. Nós saímos da noite e fomos iluminados, nasceu o dia para nós. Por isso Deus registrou. Houve noite e manhã. Esta situação também estava à noite, estava em trevas. Então, saiu da noite e foi para o dia. Saiu da noite e foi para a manhã. Este é o significado, por isso que a Bíblia registra
o dia desta maneira. Houve noite e manhã. Agora nós vamos para o segundo dia, que está retratado nos versículos 6 a 8 do capítulo 1 de Gênesis. Esse pedacinho fala sobre a separação entre as águas de baixo do firmamento das águas de cima do firmamento. Diz assim, vamos ler lá. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Eu não sei, né? Eu não estava lá para ver, eu não sei como explicar. Mas imagina uma situação que era como se fosse um monte de água sem separação. Deus fez uma separação, colocando as águas de cima com as águas de baixo. Eu não sei exatamente como explicar, mas uma coisa nós podemos fazer, é a aplicação espiritual, o que Deus quis dizer com isso. Com isso Deus quis dizer que passou então a ter o ar, o firmamento. O firmamento nós podemos interpretar como ar. Passou a ter então o ar para separar os céus das águas de cima e das águas de baixo. Mas o significado e a aplicação espiritual é com respeito ao que é do alto, é celestial, e o que é da terra é terreno. Então Deus fez também uma separação disso. Deus falou: o que é do alto, o que é da terra é da terra. E isso está bem retratado em Colossenses. Eu diria para você que algumas coisas são cheias de trevas, nós olhamos e já percebemos. Mas algumas coisas não são tão trevosas assim. Mas, por outro lado, podem não ser celestiais. Elas podem ser terrenas. E Deus quer que sejamos aqueles que pensam nas coisas lá do alto e buscam as coisas lá do alto e não as coisas que são aqui da terra. Porque, de certa forma, hoje nós não vamos aprofundar nesse assunto, mas nós podemos dizer que as coisas da terra são as coisas da alma do homem. E as coisas do alto são as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Por isso Deus quer que nós busquemos as coisas do alto. E tem um versículo maravilhoso em Colossenses que retrata muito bem isso. Capítulo 3, versículos 1 e 2 de Colossenses diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E o versículo 2 diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então esses dois versículos são muito claros em dizer e confirmar a separação que Deus fez, as coisas do alto e as coisas de baixo, as coisas do Espírito e as coisas terrenais, as coisas da alma. Deus quer que nós busquemos as coisas lá do alto e pensemos nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Hoje de manhã eu recebi no meu WhatsApp de um amigo uma mensagem muito simples, que dizia assim, uma pessoa, um desenho, né, uma pessoa sentada na frente da televisão e um noticiário dizia assim: o que fazer para vencer todas essas preocupações e não ficar tão preocupado com as coisas que têm acontecido ultimamente? Aí o segundo quadro dessa historinha mostra o camarada desligando a televisão. Então, se nós fizermos uma aplicação, é isso mesmo, nós precisamos nos desligar das coisas aqui da terra e nos ligar às coisas lá do alto. Nós precisamos buscar e pensar nas coisas lá do alto. Se você fizer o contrário, na sua experiência, eu te digo, você vai ficar desesperado, você vai ficar preocupado, você vai ficar arruinado, você vai ficar transtornado de tanta coisa que a terra oferece e não tem solução. É um problema atrás do outro, é uma dificuldade atrás da outra. Mas se nós colocarmos o nosso coração nas coisas do alto, a nossa mente nas coisas do alto, certamente nós estaremos cumprindo esta separação de Deus e então nós estaremos guardados, tá bom? Ó Senhor Jesus, é isso. Com respeito ao segundo dia, eu queria fazer uma observação, e é uma observação bastante interessante. Lá no primeiro dia, se você reparar, está escrito que Deus fez tarde e manhã e colocou a luz criada e tudo mais. No segundo dia ele fez a segunda separação entre as águas de baixo e as águas de cima. Mas no segundo dia ele não falou
que estava bom. Por que Deus não falou que estava bom no segundo dia? No primeiro dia, estava bom. No segundo dia, Deus não registrou na Bíblia que estava bom. Por quê? Porque espiritualmente isso tem um significado. É que os anjos caídos estavam no ar e os demônios estavam na água. Então, como separou as águas de cima com as águas de baixo, aquele quadro não representou para Deus algo que pudesse expressar o seu sentimento de dizer que aquilo foi bom. Apenas foi recriado, mas não estava bom aos olhos de Deus, porque havia demônios na água e anjos caídos no ar. E isso tudo não poderia ser julgado por Deus como bom. Amém? Vamos passar agora para a separação da terra, que significa vida, das águas, que significam a morte. Isso tudo está retratado no terceiro dia, versículos 9 e 10 de Gênesis. O terceiro dia, como nós sabemos, significa o quê? A ressurreição. A terra apareceu, ela foi recriada no terceiro dia. E ela saiu da morte. Ela saiu debaixo das águas da morte. Assim como nós sabemos a experiência do nosso Senhor Jesus, que morreu e ficou na morte por 3 dias. E depois ele ressuscitou. Então a terra, saindo daquela água de morte no terceiro dia, significa a ressurreição, que é o próprio Cristo para nós. Amém? Com respeito à criação da terra, nós sabemos que a terra saiu, mas havia ainda águas, muitas águas, que nós chamamos de mar. Mas tem um versículo na Bíblia muito interessante que fala que, para nós ficarmos tranquilos, que essa água do mar, ela está controlada. Jeremias 5, 22, diz assim: não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar. Limite perpétuo que ele não transpassará? E complementa: ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não o traspassarão. Então, nós podemos ficar tranquilos que as águas do mar, de vez em quando, tem aí seus tsunamis, mas ela não vai ultrapassar o limite que Deus estabeleceu. E isso, trazendo para a nossa experiência, nós podemos fazer uma aplicação. Que aplicação nós podemos fazer? Nós precisamos também ter limites. Essas águas de morte na nossa vida, nós precisamos que sejam limitadas e cada vez mais diminuídas. E olha que eu não estou falando isso de um pensamento inusitado, criado, imaginado, mas eu estou falando isso com base na experiência bíblica. Sabe por quê? Porque de acordo com a Bíblia, o mar um dia vai desaparecer. Então veja bem, Deus tirou a terra do meio das águas, ficaram em volta ali da terra os mares, e esse mar ficou limitado, ele não vai avançar sobre a terra. Pelo contrário, com o passar do tempo, o mar vai diminuir até um dia desaparecer. Isso está retratado, eu gostaria de ler, em Apocalipse 21, Apocalipse 21, 1, um versículo muito simples, diz assim, ó: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então um dia nem mar existirá. E isso, trazendo para a nossa experiência, eu diria, o mar com as suas águas significam morte. É a nossa experiência. Ainda há elemento de morte na nossa experiência, na nossa vida. Talvez haja. Em algum setor da vida, em algum pedaço da nossa vida, ainda nós temos muito mar, pouca terra, ou bastante terra e menos mar. Mas temos um pouquinho. Então, na nossa experiência, nós precisamos ver que um dia Deus também nos ressuscitou. Ele nos tirou da morte. Ele nos fez renascer, nascer de novo. E com o passar do tempo, Ele quer eliminar da nossa vida toda a morte, todo o mar, até que um dia ele não exista mais. Essa deve ser a nossa experiência. Então, resumindo essa mensagem de hoje, nós podemos ver que nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, discernindo primeiramente a luz das trevas. Primeiro dia,
haja luz e a luz foi separada das trevas. Na nossa experiência, na minha vida, na sua vida, nós precisamos discernir o que é luz e o que é trevas e separar isso. Nós também precisamos separar as coisas celestiais das coisas terrenais. E por fim, separar aquilo que é morte daquilo que é vida. Com isso, nós podemos dizer que Gênesis é um livro que na criação ele trata da questão da vida. Ele tem como objetivo demonstrar que Deus é vida e Ele quer gerar vida, a sua vida em nós. Concluímos aqui a mensagem de hoje. Hoje ela foi curtinha. Nós vamos prosseguir na próxima mensagem com os luzeiros do quarto dia. Um abraço e até lá. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, que estranho, né? Não perca tempo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações da Igreja em Campinas. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima!